Pastor, vamos começar a nossa bateria de perguntas? Bora. Vamos lá. Então tá. A gente quer saber aí, como posso saber qual é a vontade de Deus para minha vida? Acho que hoje até eu tenho essa dúvida também, não vou mentir não. A gente fica muito assim, né? Tem aquela música do J. Neto, né? Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Ótimo. Essa música é muito forte, né? Forte a letra dela. E o que é o sonho de Deus, né? Sempre vai ser melhor que o nosso, né? Tem uma passagem que também que fala: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, né? Eu costumo dizer que existe 3 respostas de Deus. O sim, que todo mundo gosta, que muitas das vezes a pessoa faz a sua prece e Deus responde de maneira rápida, e ela sai toda feliz porque Deus atendeu a minha oração, né? Independente do credo religioso. Existe o não. E o não de Deus é sempre de maneira para preservar as nossas vidas. E eu sei que é difícil não. Porque o ser humano, ele deseja uma bênção imediata. Ele quer resolver o problema no momento. Só que o olhar de Deus é um olhar lá atrás, um olhar aqui no presente e um olhar no futuro. Muitas das vezes aquilo que para a pessoa é uma bênção no momento, pode se tornar um problema mais tarde. Então o não de Deus, ele sempre vem para preservar as nossas vidas. Mas eu acredito que para todos nós a parte mais difícil é o espere. É esperar. Ainda mais hoje, nos dias com tanta ansiedade, o ser humano não tem paciência. E o propósito de Deus é que o ser humano viva bem. Eu fui entender o amor de Deus com mais profundidade depois que eu tive filhos. É um amor descomunal, desproporcional. E o pai, ele sempre deseja o melhor para o filho. Por mais que o filho não entenda, muitas das vezes. O propósito de Deus é que o ser humano viva bem. O ser humano tenha paz, tenha alegria. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. E é muito bom quando nós entendemos o propósito de Deus. Nós nascemos com uma missão. Nós nascemos com um propósito. Existem muitas pessoas vivendo fora do propósito. E isso é abrangente, não só de maneira religiosa, mas numa profissão. Quando a pessoa ela trabalha no propósito, o dinheiro é uma consequência. Quando a pessoa trabalha naquilo que lhe dá prazer, as demais coisas são consequências. Então o propósito, existe 2 maneiras de identificarmos o propósito. Primeiro, aquilo que eu sou apaixonado, ou aquilo que às vezes eu tenho ira, aquilo que eu não gosto. Eu posso de repente ter nascido para aquele propósito. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de política, de repente ela nasceu para ajudar naquele propósito, para que o propósito dela seja ser um bom político e fazer com que leis e projetos possam abençoar pessoas e ajudar pessoas. Nós nascemos com propósito, eu creio nisso. Não estou falando aqui que eu sou o dono da verdade, mas nós nascemos com propósito. Eu não queria ser pastor, mas era o propósito. Tentei de tudo, mas Deus me conduziu ao propósito. E quando você vai para o centro da vontade de Deus, fica tudo mais fácil. É isso aí. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida verdadeira, uma vida em abundância, uma vida de paz. Quando saímos fora, vêm as dores e as dificuldades. Ok? Pastor Wagner, vamos lá. Você acredita então, não está aqui, existe muito Jonas? Eu vejo às vezes assim, porque eu me vejo assim, né? Jonas, para quem não sabe a história, depois você pode contar um pedaço, você sabe mais que eu, foi engolido pela baleia do peixe, enfim. Falou, nossa Deus, tipo, não quero falar o nome de um bairro, vou ter que ir lá naquele bairro lá, Deus do céu, vou ter que ir lá naquele estado, lá não tô afim. E Jonas, ele tinha um dom da oratória, né? Ele sabia convencer as pessoas a mudar, né? E ele colocou uma vida de pessoas em risco no barco lá, enfim. Mas eu vejo por quê? Ai, Deus, eu tenho que seguir Deus. Ai, vamos lá, vou ter que orar, jejuar. Uma guerra, se eu ver o exemplo de Jesus, meu pai, eu vou querer ser Jonas, eu vou fugir. O senhor consegue me compreender? Entendo. Imagina a luta que o senhor passa. É isso porque mesmo. Porque o senhor está aqui hoje bonito, legal, mas os bastidores foi o que aconteceu com Jonas. Sem dúvida. Jonas é um bom exemplo, que bom, boa dica. Tinha o propósito dele, Deus queria que ele fosse, né, para Nínive, e ele pega um navio e vai para Tarsis. Jonas, né? Qual a passagem que está? Está no livro de Jonas, livro de Jonas, pequeno, dá para ler. Bem pequeno, capítulo 1, capítulo 2, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele quis fugir do propósito. E pior, quando você anda com quem está fugindo do propósito, a sua vida fica em risco. Porque ele colocou em risco a vida daquelas pessoas no navio, que ela não tinha nada a ver com a história de Jonas, mas ele coloca a vida daquelas pessoas em risco.
Ou seja, quando você anda com quem está fugindo do propósito, a tua vida também fica em risco. Eles perderam muitas coisas, né? Perderam os bens, a Bíblia fala as fazendas, né? Começaram a jogar tudo fora, o navio estava afundando, porque Jonas estava fora do propósito. Quando eu estou fora do propósito, eu coloco em risco as pessoas que estão à minha volta. Quando eu estou contrariado naquilo que eu faço, atrapalha a minha equipe de trabalho, atrapalha os meus colegas da faculdade. É abrangente. Jonas, ele foge do centro da vontade de Deus. Além de não ser bom para ele, também para as pessoas que estavam à sua volta. Realmente, ele estava fugindo do propósito. Ele teve a depressão, ele pede a morte. Mas quando ele acorda e tem que passar por todos esses percalços, é engolido por um grande peixe. Lá no ventre do peixe, ele entende que ele tinha que cumprir aquela missão. É um jargão no meio cristão, no meio gospel. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Bom seria se as pessoas viessem pelo amor. Se as pessoas entendessem que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Mas muitas pessoas, elas vêm pela dor. Todas machucadas, cheias de sequelas. Mas Deus é um Deus que sempre está dando uma segunda chance. O amor dele é tão grande. E aí ele diz, venha como você está. Eu te perdoo, eu te purifico, e eu te dou uma nova chance. Foi assim com Jonas e é assim conosco. É assim no dia a dia. Pastor, pandemia, quantas e quantas vezes a gente já ouviu em altar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. O senhor acredita que precisa fazer um trabalho sério na igreja com os soldados feridos? Ótimo, ótimo. Porque eu vejo muito, às vezes eu me coloco como tal. Porque, pastor, não é porque eu sou evangélico, ou eu sou evangélico, creio em Jesus, amo Jesus, sou grato por tudo, mas não comparando, é meio uma história do Rambo, né? Não ficção com a realidade, mas a gente vê que o Rambo ficou perturbado com as guerras que ele passou. E tem essa música, né, do soldado ferido, que o senhor já ouviu, há muitos feridos. E eu acho que no YouTube hoje, quem está vendo a gente, estão afastados da igreja, brecha, uma vida destruída. Você acha que a igreja hoje precisa fazer um trabalho sério para esses soldados feridos? Igual, tipo, o exemplo, o cara que bebe tem que ir lá na reunião do ex-alcoólico Anônimos, né? O ex-drogado, participar de reunião. E por que não a igreja não teria que estar fazendo um trabalho sério e bonito, uma terapia, igual o senhor é psicanalista, para essas pessoas? Porque hoje eu estou vendo muito, sociedade apontando, rede social cancelando, todo mundo moendo, mas ninguém quer sentar e falar, viu, vamos conversar? E quando a pessoa, pastor, desculpa a pergunta longa, abraçar uma pessoa que está com um processo de ser um soldado ferido, ela vai ter que ter muita paciência. Porque se for para abraçar e para largar no meio do caminho é fácil. Quem diz que você abraçar com uma pessoa que está com chagas vai ser mudado do dia para a noite? Veja o leproso lá, teve que ser 7 vezes. Um amigo viu que o soldado estava ferido e falou, o senhor está indo embora do mesmo jeito. Vamos parar aí, porque o jeito que está não pode continuar. Vamos ouvir o profeta. Verdade. Eu queria saber a sua opinião. Desculpa a pergunta longa e vários exemplos. Parabéns pelas perguntas, parabéns pela colocação. É algo totalmente real, atual. A Bíblia é um livro que foi escrito há tantos anos, mas como se fosse jornal de ontem à tarde. Você falando de Naamã, falando do soldado. Eu gosto muito de Efésios capítulo 6, que Efésios fala da armadura. E já vi muitos cristãos, né, coloquem o capacete, a armadura, como um soldado bem fardado. A admiração que ele tem pela farda. A admiração que o músico tem quando está postado ali no altar com o instrumento. Mas quantas pessoas que por detrás da farda estão feridas? É algo que Deus tem colocado no meu coração. Olha que por isso forte. que eu fui para a psicanálise. Por isso que eu fui para entender, não espiritualizar tudo. Mas quantas pessoas que estão machucadas? Como Naamã. Naamã, ele era um homem muito benquisto, um homem querido, um homem de alta patente, um homem que vencia batalhas. Só que quem sabe das chagas verdadeiras são as pessoas da casa. Quando Naamã chegava na casa dele, era a sua senhora, sua esposa e uma serva. Quem sabe quem nós somos de verdade são as pessoas da nossa casa. É ali que você tira a farda. É ali que as lepras aparecem. É ali que as feridas sangrentas aparecem. Naamã, estava tudo bem. Os soldados vinham até a porta da sua casa. Mas quando ele entrava, era a esposa que via as lepras.
E assim tem sido nas igrejas, de modo geral. Muitas pessoas fardadas, pastores, líderes que nós atendemos, que estão sangrando. E um dia desse, Deus colocou no meu coração para fazer um projeto, toda terça, voltando ao primeiro amor. Deus te ama, volta ao primeiro amor. Deus colocou, e já faz alguns meses que nós estamos fazendo, a última chamada. Está muito perto do encerramento de tudo. E eu tenho dito para as pessoas que Deus precisa curar os soldados dentro da armadura. Vou te falar um exemplo. Só uma parêntese, então você percebe que é de Deus esse projeto que o senhor tem em coração. Muito porque bacana. Eu não sabia, a gente não conversou. Sem dúvida, antes. Por isso que eu falei. Eu vejo que Deus está conduzindo, e quem está vendo a gente no YouTube deve estar falando: pastor, eu preciso dessa reunião logo, pastor. Eu quero um abraço do senhor, porque eu tô só emocionalmente só os frangalhos. É isso mesmo. Pode continuar, pastor. É isso mesmo. Certa feita, eu estava assistindo um canal de televisão, quando, na época, então, a primeira-dama, Michelle Obama, a primeira-dama dos Estados Unidos, e as tropas americanas estavam voltando da guerra. E o pessoal no porto esperando os navios, acenando os lenços brancos. E lógico que tinha legenda, e um repórter perguntou para a Michelle Obama: que bom que acabou a guerra. E a resposta sensata da primeira-dama chamou a atenção, e eu criei um esboço de mensagem sobre isso. Ela falou: não, agora que começa o problema. E aquilo me chamou a atenção. Acabou a guerra, mas agora é a hora de cuidar dos feridos, dos machucados, dilacerados, órfãos e viúvas. E aquilo me deixou em lágrimas. Porque às vezes o cristão, ele vence uma batalha, mas ele perde o brilho. Sabe, ele vence uma dificuldade, mas ficam as sequelas. E quantas pessoas que estão com sequelas dentro das igrejas, que não tem brilho, que não tem ânimo. Você olha para o soldado fardado, mas machucado, ferido, e ele precisa de um abraço. São muitas pessoas apontando o dedo. São muitos juízes que antes da lei, eles já decretam a sentença ali para a pessoa de condenação. O ser humano precisa ser amado, compreendido. São muitos soldados feridos dentro da armadura. E pior, são muitos soldados que têm tirado a vida. Muitos soldados. No meio cristão, pastores. Me lembro, alguns anos atrás, uma revista chamada CEPAL, ela falava de 20% a 30% o número de suicídio entre líderes religiosos. Nós temos um exemplo, para quem está assistindo sabe disso, Padre Marcelo Rossi, com uma depressão que ele ficou totalmente irreconhecível. Ele pegou um momento difícil da vida dele, uma fase, e a depressão quase que derruba. E foi um padre que trouxe uma renovação carismática, né? Admiro demais o trabalho dele, um trabalho músicas. Fantástico. E eu sempre, quando faço palestras falando da depressão, Setembro Amarelo, suicídio, levando para jovens, e eu falo, uma depressão quase que tira a vida dele. Agora você imagina quantos líderes religiosos que estão feridos por detrás da armadura. Eles estão ali guardando a dor no bolso. O padre, o bispo, o pastor, o sacerdote, ele cria uma habilidade para colocar a dor dele no bolso para sentir a dor do outro. Só que ele precisa de cura, de tratamento. Ele não é um super-homem, ele precisa de ajuda. Pastor, só para fechar esse bate-papo, eu vejo muito um cego guiando outro cego. E é tudo, como o senhor acabou de falar, um jornal, uma coisa diária. Não adianta eu querer te ajudar, falar, tome a muleta, mas eu preciso das duas para andar, pastor. Sem dúvidas. E o que eu mais vejo hoje, liturgia, louvor. Como o senhor está vendo hoje os ministros de louvores? Também tem muitos feridos ali? Existe muita vaidade ali no meio? Ali quando às vezes, na minha igreja que eu vou, independente da igreja, quando é uma sexta-feira, um domingo, eu percebo muito o louvor hoje, muito quadrado, sabe? Não, a gente vai contar essas 3 músicas aqui porque a gente ensaiou essas 3 músicas. Você que tem que ser assim para ficar uma coisa bonita, litúrgica, mas às vezes eu percebo que não tem espaço para o Espírito Santo. O senhor concorda ou estou dizendo abobrinha assim, com todo respeito? Se torna algo mecânico, algo engessado. Nesses 30 anos, Só uma coisa, você percebe pela igreja que não vai. Uma que, vamos lá ser pastor, o senhor sabe, eu falando de mim, Kiko, você ora, você medita na palavra, o basicão, a primeira série do cristão, jejua,
Então já começou por aí. Então você já vai na igreja já com aquela luta, com aquela guerra, e você precisa que o louvor te traga e te prepare para você receber a palavra, para você descer. Muito bem colocado. Descer as defesas. Sim. Você vai lá, lá vai ele vai pedir dízimo, lá vai ele fazer, vai o ai, né? Um monte de ai. E o louvor ali, a música é uma coisa de emoção. O senhor né? O senhor trabalha com a psicanálise. E eu percebo isso. Então, queria saber do senhor. Ótimo, fantástico. Eu acho que precisa dar uma mexida muito. Um bom tempo atrás, eu participei com o ministro de louvor, era baterista, e tinha uma liberdade no Espírito. O Espírito Santo era quem conduzia. Hoje as pessoas querem conduzir o Espírito Santo. Só falta falar, fica aí sentado, ouve isso, aí. Deixa comigo. Deixa com o papai aqui. Eu domino, eu tenho a técnica. Né? Existe técnica e existe a unção. É um conjunto de fatores. Muitas das vezes fica engessado, mecânico. E o louvor é justamente uma arma de guerra. O louvor, ele prepara o coração das pessoas para receber a palavra. Então o louvor, ele é um dos pilares principais de um culto. Começa na recepção, começa com louvor, uma boa palavra, são pilares. E o louvor é o que quebra. A pessoa trabalhou o dia todo, enfrentou trânsito, chega ali às vezes amargurada, cansada. Ela veio porque ela precisa de uma oração. E um louvor mecânico, um louvor no qual a pessoa muitas das vezes não conhece a letra da canção. E tudo isso fecha os céus. Mas quando a pessoa está na dependência do Espírito Santo e ela faz de coração, lógico, com um preparo, porque não é que é para Deus que, é para Deus, vamos fazer de qualquer jeito. Não, Deus não recebe essas migalhas, tem que ser de coração, tem que ser com amor e tem que ser com o Espírito Santo. E é por isso que algumas igrejas, elas se destacam, o ministério do louvor é muito forte, porque o louvor, ele prepara o coração do ser humano para receber a palavra de Deus. E eu falo isso todo culto, o louvor subiu, agora desce a revelação da palavra. Às vezes o pastor ou o dirigente do culto, ele se arrebenta 2, 3, 4, 5 horas preparando um sermão. Mas quando não flui o louvor, vai interferir em todo o culto. O louvor é justamente a arma de guerra. As pessoas quebrantadas, o mal vai se afastando. Então, quando desce o Espírito Santo no louvor, é a lei da física. 2 corpos não habitam no mesmo espaço. Quando se enche de Deus, o que não é de Deus tem que sair fora. Pastor, a gente está conversando aqui e está tendo conexão. O senhor está conectado comigo? Eu tô. Ótimo, sem dúvida. Porque senão isso aqui não tem como a gente continuar fluindo. Sem dúvida. E não está tendo vaidade. Sem dúvida. Existe vaidade no meio evangélico? Atrapalha? Muita vaidade. No altar? Muita vaidade. Infelizmente, muita vaidade. Muita vaidade. Eu tenho muita cautela com que às vezes a pessoa, porque eu faço, porque eu consigo. Tem uns salmos que diz que quando Deus abre as mãos, nos fartamos e nos enchemos de bens. Mas quando Ele tira a nossa respiração, nós ficamos perturbados e voltamos ao pó. Toda a honra, tudo vem dele. Existe muita vaidade, existe muita técnica e às vezes falta justamente a presença de Deus. Por isso que muitas das vezes dá saudade da igrejinha, onde uma pessoa ali com violão, ele atraía a presença de Deus. Hoje as pessoas têm dificuldade justamente para atrair a presença de Deus, trazer Deus para o culto. Existe muita vaidade. O ego, o egóico. E aí eu trabalho na psicanálise, né? O ego, o id, o ego e o superego. E eu tenho dito isso para a liderança, que o ego, ele atrapalha, que a pessoa ela se coloca na posição de cantor e não de adorador. É tão difícil que o missionário Deus envia, o pastor Deus chama, mas o adorador, a Bíblia diz em João que Deus procura. Por que Deus procura os verdadeiros adoradores? Porque está escasso. Pastor tem chamado, missionário é enviado. E por que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores? Cada vez mais escasso, cada vez tem diminuído os adoradores e aparecem os cantores. As pessoas que elas querem roubar a presença da noiva, que é a igreja e o Espírito Santo. É justamente o que você falou, muita vaidade. Pastor, eu sei que não quero falar mal de A, B ou C, e a gente também não está aqui como um juiz da internet, nem com julgamento. A gente está conversando e deixando o povo refletir. Ótimo. Eu percebo que tem muito pastor fora da realidade. Com todo respeito ao senhor que é pastor, quando ele vai fazer uma oração inicial, né, é aquela coisa robótica, é litúrgica. E o que eu mais gostei do senhor, imagina, eu vou estudar psicanálise, eu não preciso nisso, mas a Bíblia diz em Filipenses, se eu não me engano, não quero cometer heresia, em Filipenses,
tudo que é bom, pensai. Perfeito. Isso Sempre mesmo. em Filipenses. Sim, O apóstolo Paulo escreveu isso. Então tá lá, pensamento o que quer, né? Sim, sim. Então, Jesus sofreu muita pressão psicológica. Muita pressão. Então, Muito. se as pessoas não é a favor de estudar, você acha que você tem que ser aquilo, aquele quadradinho? Não sei. Não estou pedindo para mudar, para colocar roupa do Sertãozinho Chororó, nada disso, povo, colocar uma luz. Não, cada um faz o que quer, sim, beleza. Mas vamos lá. Pastores estão fora da realidade, sim, na minha opinião. Vou confirmar. Porque o senhor com psicanálise, olha que o senhor vai orar, você não vai orar assim, meu Deus e meu Pai, abençoe esse povo aqui, amém? Não. Deus, o senhor sabe como que ele está. Olha a diferença. Deus, sexta-feira estamos aqui, eu não sei o que ela passou. Olha a diferença. E o povo vindo com o senhor, o povo refletindo. Falei, é verdade, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor concorda comigo? Eu estou falando algo errado aqui. Não, isso mesmo. São muitas pessoas querendo chamar a atenção, né? Querendo assim roubar um lugar que é de Jesus. E ele ensina, né? A Bíblia nos ensina que diminua eu para que ele cresça. Jesus, ele poderia mandar os anjos para fazer a obra e nos deu essa oportunidade. Existem muitas pessoas que se perdem nesse caminho de trazer a palavra por si só, ela é eficaz. Ela não precisa de holofote. A palavra é eficaz, né? Ela toca no âmago, ela toca na psique, ela toca no coração. E é muito bom quando você busca um pouquinho de conhecimento, e a Bíblia é a regra de fé. Nós não discutimos religião, a Bíblia é a regra de fé. Eu sempre falo para as pessoas, se um dia eu ministrar algo que está fora disso aqui, fuja, pode correr. Porque a regra é a Bíblia. E a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Mas existe, né, medalhões, pastores que realmente eles querem tomar o brilho que pertence a Cristo, ao Espírito Santo. E a psicanálise, ela agrega para mim de entender a história, a psique da pessoa. Porque a regra é, pensamento gera sentimento que vai gerar comportamento. E a Bíblia diz que você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça. Agora você pode impedi-los de fazer ninho sobre ela. Então o pensamento, ele vai gerar um sentimento, que vai me gerar um comportamento. A psicanálise me ajudou muito nesse sentido. Melhorou o atendimento, né, pastoral. E uma coisa não vai atrapalhar a outra, sem dúvida. É somente para ajudar nos atendimentos ali. Um assunto delicado. O Deus Mamon, o Deus Dinheiro. Não mexe no meu bolso não, que até agora estava legal o bate-papo. Agora você vai começar a falar de dinheiro, eu vou parar por aqui, eu vou curtir outro vídeo. Qual é a sua opinião sobre o dízimo, pastor? Bom, falando do dinheiro, tem pessoas que são tão miseráveis, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Tá? Olhando de lá para cá, né, na visão de Deus, o dinheiro ele ajuda, mas não vai comprar a felicidade, não vai comprar uma cura. Se existe uma parte que mexe com o meu coração no ministério, é quando eu faço atendimento nas UTIs. Que ali independe do credo religioso e da posição financeira. E eu tenho muitas experiências na UTI. Quando eu faço uma oração e eu pergunto para a pessoa, se você está me ouvindo, tenta piscar o olho. E a pessoa fazer a maior força para piscar um olho, para dizer que ela está recebendo aquela oração. E ali você percebe que o dinheiro, ele não resolve. Pode até ajudar, mas não resolve. O dízimo, há muitas controvérsias, ainda mais nos dias atuais com a teologia da prosperidade, né? Muitos pastores focados na prosperidade. O que é a prosperidade? Um estado de ser feliz, ou com muito ou com pouco. E agora sim, né, pastor, desculpa, só para engajar, colocar mais conteúdo na sua conversa, não, vou lá no YouTube agora, que o YouTube vai me dar a verdade, o senhor não está sabendo não. Eu vou lá no Google e vou trazer palavra que o senhor está errado. Então as pessoas estão agora querendo ser a Bíblia e mudar a Bíblia. Continua. Eu acho interessante em relação ao dízimo, porque o dízimo, onde fala, a Bíblia toda fala de dízimo. Começa com Abraão dizimando para Melquisedeque, está lá em Gênesis. Aí o texto áureo lido pelos pastores está em Malaquias capítulo 3, onde fala do dízimo. Trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor. E muitas das vezes a pessoa fala, mas pastor, o dízimo não está no Antigo Testamento, na Antiga Lei? Por que o Novo Testamento não fala abertamente sobre dízimo? É muito bacana, eu gosto quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta.
e a pessoa fala, tá lá no Antigo Testamento, fala, que bacana, você entende da Bíblia. Então você entende que o dízimo está no Antigo Testamento e você não concorda. Salmos 23 está na onde? Salmos 91 está na onde? Então Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu amo. Eu tenho ele num quadro, eu amo, eu gosto, o taxista gosta, todo mundo gosta. Mas o dízimo no Antigo Testamento eu não gosto. E se nós formos para Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala do modelo de igreja, que eles vendiam as suas propriedades e eles traziam os apóstolos. Então o dízimo é um ato de amor e de fidelidade. A pessoa que ama, e eu conheço pessoas que não fazem parte de denominação, de igreja, e elas mandam o dízimo todos os meses. É uma maneira da pessoa ser abençoada. Mas a Bíblia também ensina, não por tristeza ou por necessidade, mas faça com alegria. Então não é algo que a pessoa tenha que fazer com dor, com sofrimento, com tristeza, mas que ela faça com alegria. Pastor, quando você entrega o dízimo, há um levante espiritual. Muita gente pode ser que não entenda esse mundo espiritual, né? Que a gente respeita, você que está vendo, pode ser que não seja cristão. Que guerra espiritual é essa? E pior que existe. Você querendo ou não, você sempre tem uma notícia ao seu lado ali que acontece. Muitas vezes não é humano. É uma guerra espiritual. O mundo, o Brasil, agora vai vir a eleição e se prepare para essa guerra espiritual, que é guerra de poderes. E a pessoa sucumbe. Fala, ai Deus do céu, eu estou ali entregando para o Senhor, estou comendo farinha. Qual a sua opinião, pastor? Olha, Estou errado, né? Não tem mesmo? Concorda comigo, pastor? É bastante complexo. E profundo, né? Certa feita, uma senhora disse para mim, pastor, eu conheci a situação dela, uma pessoa batalhava, somente ela e o filho, e ela trabalhando para manter a sua casa, cuidar do seu filho. Pastor, eu tenho uma conta para acertar e é o valor do dízimo. E eu disse para ela, o pão você come, a semente você semeia. Se esse dinheiro é para você pagar uma conta que você necessita, se você precisa, faça. Então quando eu tenho para semear, eu semeio. Mas para quem entende sobre dízimo, para quem conhece as Escrituras, para quem tem como princípio ser um dizimista, o dízimo ele não é quantidade, o dízimo ele é fidelidade. E o dízimo, como eu disse, é um ato de amor. Um ato de amor para a pessoa que ajuda na manutenção. A igreja não tem ajuda dos políticos ou ajuda de empresários. A igreja ela é mantida pelos fiéis. E quando a igreja é bem administrada, a pessoa ela entende aonde está indo aquele dinheiro, ela vai dizimar e ofertar com muita alegria. Então o dízimo ele é um ato de amor e de fidelidade. O que acontece? A palavra dízimo significa o 10%. Às vezes a pessoa ela acredita que aquele 10% que em tese ela vai devolver para Deus vai resolver a vida dela. E aí que entra um engano. E Deus deu primeiro. Deus deu o Éden todo preparado. Ele dá a terra, ele dá a chuva, ele dá a semente, ele dá a vida. Na verdade, ele deu tudo primeiro, para que a pessoa faça essa devolução de 10%. Mas com amor, com alegria. Nada forçado, nada de que a pessoa tem que ser obrigada a fazer aquilo. Se ela conhece a Bíblia, ela ama a palavra de Deus, ela sabe da obrigação dela. Pastor, a gente falou sobre Deus, a gente está falando sobre tudo. As madrugadas, lá na fila no céu, tá tranquilo, né? Dá para você ir sossegado. Ninguém tá buscando as madrugadas. E parece que quando Deus acorda você para orar a madrugada, falando, Deus do céu, me dá mais sono ainda. Eu tento levantar, dobro o joelho, já tô, pai. Tem gente que até dorme de joelho. Tá difícil as orações, até forte isso para mim. E a gente parece um louco. Quando a gente escutei isso do R.R. Soares, quando Deus te acorda de madrugada, levante. Não seja como um louco. A presença de Deus não é nada. Às vezes Deus quer te orientar sobre uma guerra que você vai passar naquele dia. Deus quer te preparar. E isso tá, né? Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E como a gente tem que aprender a reconhecer a voz de Deus, pastor? Muito bacana. Gosto dessa pergunta quando ela surge, muito bacana. Hoje, com tantas maneiras de se comunicar, com tanta tecnologia, as pessoas perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus.
Isso aqui atrapalha muito, Sem né, pastor? dúvida. Se eu tô orando aqui, Deus, vou dar uma olhadinha aqui. Sem dúvida. E como que Deus fala? Uma pessoa perguntou para mim bem recente, como que eu entendo que Deus fala? Deus, ele fala pela palavra, fala pelos profetas, ele fala através de uma criança, ele fala através de um louvor. Só que as pessoas, diante da ansiedade, elas não têm tempo, elas não têm mais discernimento de quando Deus está falando. Mas quando eu me aproximo de Deus, quando eu tenho intimidade com o Pai, eu percebo que é a voz dele. Às vezes, quando fura o pneu do carro e eu chego atrasado no compromisso, Deus está falando comigo: filho, estou te dando livramento. Quando eu tenho a sensibilidade de ouvir Deus e eu tenho o Espírito Santo me ajudando, eu sei que Ele está falando comigo. Fala com canções, fala na palavra. Mas o que acontece? É bacana essa pergunta, porque a pessoa costuma pedir, os cristãos se tornaram pedintes. Eles pedem, mas não acalmam o coração para Deus responder. E muitas das vezes, Deus leva a pessoa para o deserto. A pessoa julga que é o inimigo. E muitas das vezes Deus fala: deixa eu separar você um pouquinho para me falar com você, para que você me ouça, me entenda, me compreenda. A ansiedade, aí pegando o gancho da psicanálise, a ansiedade, ela é excesso de futuro. Depressão é passado não resolvido. O estresse é não saber lidar com o dia a dia. E a ansiedade é excesso de futuro. E hoje o ser humano está acelerado, ansioso. A síndrome do pensamento acelerado. Se ele está acelerado, ele ora, ele pede, ele não tem paciência para ouvir Deus. E eu disse ainda na semana passada: ore e tenha um tempo de silêncio. E você falando da madrugada, é fato, dói, mas parece que a filha está menor. Eu estou num projeto de oração, eu entro meia-noite na sexta e saio sábado 5 da manhã. Nossa, não sei por quanto tempo. É fácil? Não é fácil. Eu deixo a minha família, vou para lá, tenho uma filhinha de 4 anos, até poucos dias ela ia comigo, levava o colchãozinho, ela dormia lá no cantinho lá da igreja, mas e a igreja sabe disso. Eu entro meia-noite na sexta e saio 5 horas da manhã. Deus pediu, manda quem pode, quem nos ama, e eu estou fazendo isso. Um sacrifício na madrugada, porque Deus trabalha na madrugada. E eu percebo que essa oração, o senhor acabou de falar de um projeto que está sendo latente, sim, que é o soldado ferido. Sim. Creio que veio dessas orações de Também, madrugada. É ali que eu oro pelos soldados feridos. É ali que eu colho os pedidos de oração. Você prepara para pregar? Sim, preparo. Tem aquele momento ali a sós com Deus. E é justamente o momento do silêncio para você ouvir Deus. Você fala, você para, faz uma meditação na palavra para ouvir Deus. Não sei se eu posso, se alguém quiser até colocar um pedido de oração, independente do credo religioso, pode colocar. Eu anoto com muito carinho e eu tenho apresentado nas orações da madrugada, toda sexta-feira. Tem alguma fanpage da sua igreja? IEQ Central Park, Facebook. Porque ele pode ir lá também. Isso, colocar na podcast página, lá. Sim, na página da igreja. Repete, por favor. IEQ Central Park. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Tá, segue lá, dá o like lá. Ótimo. Fala, pastor, tô aqui, eu vi o podcast lá, me dá uma força aí. Bora, pode colocar que vai receber a oração com muito carinho, com muita fé, com muito carinho. Beleza, então, pastor. E se você também está vendo a gente aí nos comentários, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar pra gente. Lembrando que a nossa equipe tá atenta aí e vai chamar o pastor aí, tá bom? Guerra espiritual, vamos falar sobre o inimigo. Vamos falar que ele tentou Jesus, imagina a gente, não? As ciladas e manipulação do diabo. Como identificar e se proteger disso? Só uma coisa só, vou repetir. As ciladas e manipulação. Isso hoje, as músicas circular, não tenho nada contra, a gente vive no mundo circular, fala muito sobre sexo. Sem dúvidas. O vapo, e vamos lá. E aí, com todo respeito ao senhor e respeitando sua autoridade, é o que está falando hoje. Sem dúvida. E tem uma geração que vai pedir perdão para Sodoma e Gomorra. E tá tudo envolvido isso. Perceba que é uma coisa do inimigo. O sexo hoje, a carnalidade tem que estar em primeiro lugar. Acabou de sair de uma Semana Santa e tivemos carnaval. Uma coisa que não tem nexo. Sim. Num país que se diz cristão. A manipulação, eu gostaria que o senhor entendesse assim, a manipulação do inimigo para a gente se identificar envolve muito a área sentimental. É uma área que está destruída. Quantas separações, quanta mulher que está vendo gente com filhos, quanta pessoa não vai para frente, nem vai para trás, quantas mulheres decepcionadas, chorando nas madrugadas que ninguém vê. Ele me traiu, dediquei um tempo para ele,
para ele vir com essa notícia, que vontade de me matar, que depressão, e engorda, e o senhor sabe que envolve tudo isso. Sim. Eu percebo muito, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, só para fechar a pergunta, o inimigo está trabalhando muito nessa área de carnalidade, sentimentalismo? Sem dúvida, como nunca trabalhou, né? Você concorda comigo, né? Que cada é muito dia, forte. cada dia mais acentuado, cada dia. E trazendo para o lado da psicanálise, é uma fuga. O ser humano, ele busca um meio sintético para a satisfação, né, daquilo que deveria ser orgânico. Então, uma substância química, o sexo fora da ordem, os vícios de modo geral. E o ser humano, ele foge do real. Às vezes ele não quer encarar a situação, o momento. Então é mais fácil fugir. E o inimigo, ele traz um prato perfeito para aquele momento. Talvez eu vou dizer algo aqui que possa chocar muitas pessoas. O pecado não é ruim. Ruins são as consequências do pecado. Às vezes a pessoa ela vai perder a eternidade por 5 minutos de prazer. E hoje o inimigo tem cercado. Eu gosto muito do Salmos 91, quando fala laço do passarinheiro. Já leu? Sim, muito forte. Deus te livra do laço. É uma oração de proteção. Proteção. Falando de manipulação do inimigo, falando de cilada do inimigo, eu recomendo a leitura do Salmos 91. Quando fala laço do passarinheiro, é interessante. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. O que o caçador coloca no laço? O que o passarinho gosta. Então o laço, ele vem a isca, um atrativo, que o pássaro vai gostar daquilo. O inimigo faz a mesma coisa. Ele traz para a pessoa a sensualidade, a sedução, é um laço. E muitas das vezes a pessoa não percebe que é uma isca que o inimigo colocou e aquilo ali vai trazer um dano futuramente, vai trazer ali algo. E há muita manipulação, a sedução, a fantasia, e as pessoas estão se aprofundando cada dia nisso, né? É triste. O inimigo ele está arrebatando muitas pessoas. O vazio da alma, a tristeza. Eu costumo dizer que o vazio do coração do ser humano é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio. E hoje, no consultório de psicanálise, eu percebo que tem diminuído a faixa etária de idade dos atendimentos. Muitas crianças precisando de ajuda. Já estão sofrendo as consequências dos pais. Criança que não dorme direito, criança que não brinca. E todo esse embrame maligno está afetando as crianças. Está afetando. Hoje, eu tenho amigos, psicólogos, psicanalistas, especializados em atender crianças. Ou seja, o inimigo ele foi envolvendo a família, a casa. E a sedução, a sensualidade, os vícios, um prazer fácil, mas que traz uma consequência danosa. Essa manipulação do inimigo, como foi a pergunta que você fez. Pastor, quem está vendo o senhor agora tem uma pergunta para falar para o senhor assim: pastor, cometi um pecado que eu não quero nem falar. Eu não vou nem voltar, não vou nem conversar com o senhor na IKEA do Central Park. Será que Deus vai me perdoar? Quem está te vendo aqui, ó. Perdoa. O amor de Deus é muito grande. E eu tenho como exemplo, nos evangelhos, o ladrão da cruz. Ele nunca participou de uma organização religiosa. Ele nunca foi um dizimista. Talvez nunca tenha feito uma oração. Mas aos 45 do segundo tempo, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele corrige o ladrão. Eram os 2 ladrões e Jesus no meio. O outro ainda zombava de Jesus. Então ele viveu uma vida toda à margem da sociedade. Mas no último minuto, ele se arrepende e Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Aí já estou abrangendo aqui o perdoar de Deus e o nosso perdão também. Porque tem pessoas que têm muita fé. Eu conheço pessoas que eu falo, nem Israel vi tanta fé. Eu, nesses 30 anos de ministério, eu vi pessoas com uma fé genuína, com uma fé abençoada, mas não tem mudança de vida. Eu fui aprendendo com o passar do tempo, no tete-a-tete, nos atendimentos, de que se a fé é o firme fundamento, se a fé é o alicerce, segundo Hebreus capítulo 11, a primeira parede em cima do alicerce é o perdão. Então, se eu tenho uma fé bacana, uma fé genuína, mas eu não exerço o perdão, a minha fé fica sem ação. Eu preciso do perdão de Deus,
mas eu preciso perdoar também. Existem muitas pessoas machucadas, feridas pela falta do perdão. E aí entra naquela regrinha: quando eu sentir, se eu sentir no meu coração, eu vou lá e perdoo. Não vai sentir. Não vai. E isso vai perdurando, perdurando. E muitos cânceres estão relacionados à falta de perdão. Adoece o corpo. Pessoas geralmente com muita dor de cabeça, dor na lombar, ela não tem paz, justamente pela falta do perdão. Se eu busco o perdão de Deus, e Deus é amoroso para me perdoar, independente do que eu fiz, a Bíblia fala: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Marcos capítulo 11 fala disso. Muito interessante. Jesus está falando da mostarda, que você começou falando da mostarda. Jesus, ele amaldiçoou uma figueira. E Pedro, muito atento, ele percebe no outro dia que a figueira estava seca. Então Jesus aproveita a oportunidade para falar sobre fé. Se você tiver fé, foi o que você usou no começo. Diz ao monte: ergue-te, lança-te ao mar, e assim será feito. E de repente ele muda a fala de maneira brusca. Mas, se vocês não perdoarem, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. Ele faz um link da fé com o perdão. Não adianta eu crer em milagres e que a minha fé faz isso ou aquilo, se eu não sei perdoar. O perdão, ele não é sentimento. Perdão é decisão. E tem muita gente sofrendo nas igrejas por falta de perdão. Muito forte. Pastor, vamos ter que entrar no assunto um pouco forte, né? Eu não quero falar de A e B, mas eu quero saber da sua opinião, porque o senhor está sendo muito solícito com a gente. Esse ano tem eleição para presidente, para governadores, deputados estaduais, federais e senadores. E o STF tem aparecido muito nos cenários políticos também, e a gente não está aqui para falar de A e B nem para julgar. Evangélicos na política. Não mudou muita coisa. Eu não estou falando de igreja A, B ou C. Eu quero saber a sua opinião. Bacana. É porque é pertinente quem está vendo a gente. Sim, pertinente, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a política, ela sempre existiu. José era um governador. E eu gosto muito de uma das partes assim centrais da Bíblia, que é quando o corpo de Jesus está na cruz. Aqueles que o aplaudiam, que presenciaram os milagres, na hora que o corpo dele estava na cruz, eles sumiram. E quem é que foi pedir o corpo de Jesus? José da Arimateia, que era um político da época. Os políticos, quando eles conhecem a palavra de Deus, eles precisam defender o corpo de Cristo, defender a igreja, não seus interesses pessoais. Então José da Arimateia, eu até me emociono quando eu falo disso, ele fez a pior parte. O corpo estava dilacerado, ensanguentado. E quem estava na cruz, Kiko, preferia morrer do que viver morrendo. Era uma morte muito terrível, era uma morte vergonhosa, vexatória, e era lenta. Durante o dia, um calor insuportável, e à noite muito frio. E os corvos ficavam rodeando ali. Então quem ia para a cruz, ele preferia morrer logo do que viver morrendo. E quando Jesus, ele diz a última palavra, tetelestai, está consumado, aqueles que o acompanhavam, aqueles que o aplaudiam na multiplicação dos pães, quando ele curava os doentes e enfermos, desapareceram, até os discípulos. E José da Arimateia, ele era um senador da época. Ele vai lá e pede o corpo de Jesus. Ele leva bálsamos, os tecidos, ele oferece o seu sepulcro, que era da família dele, para colocar o corpo de Jesus. Então, a política, nós somos políticos. Até agora há pouco, quanto ao uso da máscara. Mas eu não quero colocar, mas eu preciso, por causa do próximo, do outro, do irmão, da sociedade. É um ato político. Então a política, quando a pessoa tem temor a Deus e ela são causas nobres, ela é necessária. Quantos representantes existem nas casas de lei? A igreja precisa dos missionários na casa de lei, nas casas de lei. E a Bíblia, os faraós, José, Saul, a Bíblia fala de pessoas que representavam ali o reino de Deus. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, mas é o que eu creio e o que eu tenho no meu coração. E pessoas ali ajudando nas casas de lei, sendo missionário ali. A igreja precisa de representantes ali nas casas de lei, sendo missionário.
A Igreja Quadrangular tem trabalhos com os ribeirinhos, ela está em 140 países e ela tem representantes também nas casas de lei, representando, fazendo a missão nas casas de lei. Lógico que essa é a minha opinião. Mas a Bíblia é um livro que tem representantes políticos, tá? Desde o começo, desde José. José se tornou um governador ali, né? Depois de Faraó, ele era quem governava tudo. Ok? A pandemia foi um deserto. Foi. Sem dúvida. Eu vejo o povo de Deus falando, que saudade das cebolas. Murmurando que, nossa, mudou o padrão. O senhor concorda? É verdade. A pandemia trouxe a ingratidão e ela trouxe a igualdade. Para mim, ela colocou no mesmo patamar, independente da posição social, que ela afetou a todos. E muitas pessoas, elas não estavam preparadas para o isolamento. Num dos módulos da psicanálise, nós estudamos as doenças e o comportamento emocional diante da doença. Para mim, com tantos pacientes que vieram diante da pandemia, o que mais pegou foi o isolamento. E as pessoas sentiram falta da unidade, de congregar. E é peculiar porque a família não estava preparada para se ver dentro da própria casa. Aumentou os divórcios. Crianças sendo maltratadas. Olha o quanto a pandemia mexeu. A família não estava preparada para assim. Por quê? Porque tinha muita ocupação. Academia, praticando esportes, o trabalho, a escola. Quando eles vieram para dentro da casa, houve o choque. Mas também tem algo peculiar, que muitas pessoas que já estavam enfraquecidas na fé, eles usaram a pandemia como pretexto. Os cultos começaram a serem gravados e muitas pessoas não voltaram. Então a pandemia mexeu de modo geral com a sociedade, com os cristãos. Muitas pessoas, me permita aqui, já estavam usando máscaras antes da pandemia. Já estavam usando. E a pandemia, ela desnudou algumas coisas. Pessoas que já estavam enfraquecidas usaram a pandemia para dizer: agora estou mais fraco, eu não consigo. É isso que aconteceu, no meu ponto de vista, com um pouquinho de experiência nos atendimentos de consultório e gabinete pastoral. Muitas pessoas estão usando a pandemia para dizer que é o novo daqui para lá, as adaptações daqui para lá, só que nós precisamos, como nunca, estarmos próximos de Deus. A salvação, ela é individual, mas a manutenção da salvação é coletiva. O ser humano precisa congregar para a manutenção da sua salvação. Como um jogo de futebol, minha última pergunta. Estamos já nos 48, aí nos acréscimos. Jesus está às portas? A nossa última pergunta aqui do bate-papo. Muito próximo, muito próximo. Qual a sua opinião? Dos sinais descritos em Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 19, capítulo 20, dos sinais bíblicos, todos já se cumpriram. Só falta a volta de Jesus. Há 2 anos atrás, eu estive em Israel. E eu fiquei arrepiado ali. Porque para eles, para os judeus, cristãos, só falta a volta. Está muito próximo. Você sentia, parecia que era iminente a volta de Jesus. Alguns lugares que eu estive ali em Jerusalém, não tinha como você não ter um temor muito grande. Sabe, todo arrepiado. Monte das Oliveiras, os locais que Jesus passou. E há uma atmosfera assim da volta de Jesus. E cá entre nós, tivemos muitas perdas durante a pandemia. Para essas pessoas, Jesus já voltou. Pastor Wagner, mas e as pessoas que conseguem viver muito bem sem Jesus? Consegue? Consegue. Tem muita gente que se adapta. O problema não é viver sem Jesus, é morrer sem Jesus. Forte. É a morte. As suas considerações finais, novamente, em nome da HL Produtora, o Bate-Papo Podcast, a gente agradece. Espero que você possa vir, porque tem muito mais assuntos que passou muito rápido, a gente nem conversou. Ótimo. As suas considerações finais, quem é o pastor Wagner, fala um pouco da sua família e pode fazer o convite para os seus cultos lá na IQ da Central Park. Fique à vontade. Ótimo. Bom, obrigado pelo convite. Primeiro, um sentimento de gratidão, de poder passar esse tempinho falando com vocês. As perguntas bacanas, pertinentes, assuntos atuais. E de maneira nenhuma querer levar para as pessoas mais uma religião. Até porque a palavra religião no original significa religar.
O homem se afastou de Deus por causa do pecado e Jesus veio para pegar na mão do pecador e de Deus e religar. Isso é religião. Por isso eu respeito todos os credos religiosos. Estamos no Central Park, na rua Comendador Vicente do Amaral, 1517. Um testemunho forte, um testemunho de cura. Eu perambulava pelas ruas de Sorocaba, quando na época existia favela, hoje a pessoa fala periferia, na minha época era favela, e uma vida muito difícil, uma vida de dor, com um pai alcoólatra. Meu pai esteve no alcoolismo por 38 anos, e eu fugi de maneira desesperada de Sorocaba. Eu fugi, voltei para a roça, porque o sonho da cidade grande caiu, desabou, e foi uma decepção muito grande. O mundo desabou, um pai violento na época, e depois de 20 anos Deus me trouxe para Sorocaba novamente como pastor. Estava pronto, indo para Portugal, e de repente Deus, ele dá uma redireção para que eu voltasse para cá. Eu chorei aqui por 6 meses, e perguntava para Deus, por que Sorocaba, se eu sofri tanto? E um dia na madrugada ele me disse, trouxe você para sarar as feridas do teu passado. Talvez alguém que me ouve, que me vê, você está tentando resolver um problema do lado de fora, mas o problema está dentro de você. Talvez voltar aonde você caiu, perdoar alguém que te magoou, para que o teu coração seja sarado. Quando você está bem para o lado de dentro, as coisas fluem para o lado de fora. Então deixa esse recado. Dê uma chance para você. Quando a Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo, está falando se ame. Dá uma chance. Volta para o caminho de Deus, volta para perto de Jesus, um lugar onde você se sinta bem, onde você possa congregar com a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus conduza o teu coração, que esta fala, mesmo que seja uma frase, uma palavra, uma resposta, possa tocar no teu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também. Um forte abraço para todo mundo, até a próxima. Deus abençoe.